Esse tipinho é uma vergonha, não sei como não consegue dar fim em um macaco. Essa é a frase dita por Omega Shenron, o vilão final de Dragon Ball GT. Na análise de hoje, vou falar tudo sobre Shenlong. Então, se você é fã de Dragon Ball Z, já se inscreve no canal Alex Z Gamer, deixa o seu like e compartilha para aquele amigo que gosta de curiosidades sobre Dragon Ball. Então, vamos nessa! O personagem marcou a reta final de Dragon Ball GT como o último vilão enfrentado por Goku, trazendo um conceito extremamente diferente, tá ligado? Tipo, o preço pelo abuso das esferas do dragão. Esse é o segundo episódio de uma série que estou fazendo aqui no canal. O primeiro foi sobre o Broly, vale dizer, ficou muito bom mesmo, fiquei muito feliz com o resultado. Então, se você ainda não viu, corre lá. Quem é Omega Shenron? Antes de virar o Omega Shenron, ele era conhecido como Shenlong, o dragão de uma estrela. Ele nasce da energia negativa acumulada das esferas do dragão após décadas de desejos feitos por Goku e seus amigos, tá ligado? Depois de absorver outras 6 esferas do dragão e os poderes dos demais dragões negativos, Shenlong se transforma em Omega Shenron. Uma das ideias mais elogiadas de Dragon Ball GT é justamente esse conceito dos dragões malignos, tá ligado? Eu lembro que quando eu comprei o DVD do Dragon Ball GT, a saga dele, eu fiquei assim, pô, caramba, imagina o último dragão como deve ser forte, pá, aquela coisa. E quando eu vi o Omega Shenron, mano, tipo assim, eu falei, nossa, é um vilão arrogante, mas tá, né? E aí, né? E o que eu mais gostei foi o de 4 estrelas, mano. Eu lembro que eu até chorei quando o Omega Shenron matou ele, tá ligado? Primeiro ele chegou como um rival do Goku, queria matar o Goku, pá. E aí eles foram gostando da luta, pá, coisa e tal. E aí Goku, ele gostou do jeito de Goku alegre, divertido. Goku também gostou, percebeu que ele gostava de luta. E aí começou aquela trocação de soco maneira, tá ligado? E aí quando eles estavam se dando bem, veio o Omega Shenron lá e mata o cara. E eu dei uma tristeza, mano, sério mesmo, velho. Eu tenho coração fraco pra essas coisas. Olha essa confissão. Então, enquanto em Dragon Ball clássico e o Dragon Ball Z, as esferas do dragão era a solução mágica pra tudo, tá ligado? O Dragon Ball GT resolveu criar uma consequência para isso. A ideia central é: cada desejo gera uma energia negativa. Essa energia ficou acumulada por muitos e muitos anos e o excesso acabou criando dragões malignos. E o Omega Shenron, ele representa o acúmulo máximo dessa corrupção, tá ligado? E por incrível que pareça, mano, muitos fãs consideram essas uma das ideias mais inteligentes já feitas na obra, sabe? Porém, mal aproveitada, né, mano? Porque, tipo assim, eles podiam fazer muita coisa com essas ideias, tá ligado? Tipo, podia fazer fusão de dragões, criar um que copia poderes dos personagens. Tinha muito potencial, tá ligado? Por exemplo, um dragão que fazia Kamehameha, Genkidama, aquela coisa toda, pra dar mais né, aquela empolgação. E o design do Omega Shenron, ele foi criado para transmitir a aparência de chefão final, tá ligado? Tipo, corpo branco, espinhos gigantes, chifre, as esferas do dragão no peito, a aparência semelhante a uma armadura biológica. Mas eu acho que foi uma cópia barata da forma final do Freeza, velho. Tipo, pele branca, olho vermelho, aquele sangue lilás, tá ligado? Muitos fãs gostaram do visual extremamente por parecer um dragão definitivo, e outros criticam o excesso de espinhos também, ou o fato dele não parecer tão dracônico. Eu, na minha opinião, mano, eu acho que se ele tivesse tipo umas asas, tivesse uma cauda, eu acho que ficaria mais legal, tipo, no design dele, tá ligado? Ou tivesse só as asas, mas não tivesse a cauda, tá ligado? Eu acho que ficaria parecendo mais um dragão. Ele ficou parecendo mais tipo um humanoide do que propriamente dito um dragão, tá ligado? E é isso aí. Mas o visual dele é aquele que nem fede nem cheira, é um visual maneiro. E com relação às habilidades, o Omega Shenron, ele possui regeneração, capacidade de destruir o universo pouco a pouco, apenas liberando energia, né? As técnicas dos outros 6 dragões, lá no perfil do jogo Dragon Ball Budokai Tenkaichi 1, é dito que ele tem uma energia negativa suficiente para poder destruir toda a galáxia, mano. Olha só que louco. E claro, se você curte o conteúdo e quiser dar aquela força, dá para virar membro. Tem várias recompensas como marcar uma gameplay comigo, prioridade em lives, acesso antecipado a vídeos e muito mais. Mas se não puder agora, fique tranquilo.
Só dá um gostei aí, já tá bom demais. Lá no modo história do Dragon Ball Z Extremo Butoden, é dito que ele tem um ataque chamado Power Ball Final Minus Energy, bem mais poderoso do que aquela esfera de energia que ele usa no anime, tá ligado? Pra jogar contra o Vegeta. Então... E no jogo Scouter Barrel, é dito que o poder de luta do Omega Shadow é de 1 bilhão e 900 milhões, cara. No anime, ele derrota facilmente Goku Super Saiyajin 4, Vegeta Super Saiyajin 4, Gohan, Goten, Trunks e ainda por cima o Ubi. O moleque é brabo, moleque. Somente Gogeta Super Saiyajin 4 consegue dominá-lo completamente, o que eu carinhosamente chamo de macaco vermelho, mano. O que eu achei da luta, bem preguiçosa, velho. Muito preguiçosa. Eles podiam fazer muita coisa com essa saga dos dragões malignos, tá ligado? Pô, tipo, cada dragão poderia ter uma personalidade diferente, tá ligado? Uma luta com cada protagonista diferente, sei lá, velho. E acaba muito rápido, mano. Olha quantos episódios teve o Vegeta contra Majin Buu, tá ligado? Foi muito episódio, tinha uma ideia nova em cada episódio. Já que era uma última luta, dava pra estender muito mais, mano. Tipo, mas não, assim que começa já acaba, tá ligado? Tudo bem que a fusão tinha que acabar rápido, passe, senão não ia ter graça, né? Ia matar o Mega Shadow com um ataque só, mas é isso. E ele encerrou oficialmente a jornada clássica de Goku antes do anime terminar. Durante muitos anos, o Omega Shadow era considerado oficialmente um dos personagens mais poderosos de Dragon Ball. Segundo materiais de fãs e jogos, Omega Shadow é um dos únicos personagens mostrado imune ao Solar Flare, vulgo Taioken. Ele foi pensado como o inimigo definitivo, mano. Tanto que na ideia, quando acabou o Dragon Ball GT, ficou muita discussão se ele era mais forte que Kid Buu, se Broly conseguia matar ele e tal. Porque antigamente não tinha BIOS, não tinha internet, não tinha deuses nenhum, tá ligado? Era só esses aí mesmo. Sua existência simboliza o abuso das esferas do dragão e seu poder deveria superar praticamente todos os vilões anteriores. Então, dessa tese aí que a galera ficou discutindo, né? Será que Majin Buu absorvia ele? Será que pá, coisa e tal. E a estreia jogável de Omega Shadow nos jogos aconteceu em Dragon Ball Budokai 3. Foi o primeiro jogo que acrescentou o Omega Shadow como personagem jogável. E eu joguei muito esse jogo, mano. E é um sofrimento liberar ele, cara, que vocês não tem noção. Eu quase nunca jogava modo história porque eu não tinha dinheiro pra colocar mais tempo, tá ligado? Eu tinha que jogar rápido ali, sair da escola, jogar 1 hora ou 2 pra chegar em casa a tempo, pra não dizer que eu tava no videogame, pá, aquela correria. Então eu ficava só no modo versus mesmo, jogando eu contra a máquina, fazendo um mini modo história, tipo a história de Raditz. Aí vai lá, Goku contra Raditz, depois vem Piccolo, só pra passar tempo, tá ligado? E ele também apareceu em Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, Dragon Ball Z Infinity World, Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Spark Zero e Dragon Ball Ultimate Tenkaichi e o Dokkan Battle também. Quase todos os jogos, se a Bandai puder, ela bota o Omega Shadow, que ficou muito popular entre a galera. E um detalhe interessante é que ele, durante muito tempo, ele era minha marca registrada no TKS 3 Online, tá ligado? Tipo, eu tinha ele como um avatar lá na comunidade do Discord. Então, tipo, quando eu ia jogar com a galera, eu sempre botava o Omega Shadow de primeira, tá ligado? E uma das curiosidades dele também, relacionada ao Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, é que ele possui 4 barras de vida, tem uma vida adicional ali. Ele tem grande resistência a dano, tipo, o Babidi leva muito dano do que o normal e o Omega Shadow ele recebe menos dano do que o normal. Então ele tem uma resistência, acho que é 108% de resistência a mais do que os personagens comum. No Ultimate Tenkaichi, o Omega Shadow vira o vilão principal no modo Heroes, né? Ele usa as esferas do dragão negras para transformar a Terra em um inferno. E minha opinião pessoal é que, tipo, eu acho ele um vilão clichê, velho. O que eu senti falta foi de mais transformações, tá ligado? Tipo, algo que praticamente todos os vilões de Dragon Ball têm, né? A dublagem é excelente, eu não tenho o que falar da dublagem dele, aquela voz bem grave, né? Bem imponente. Eu acho que essa voz é do Maitogai de Naruto. E eu ficava reassistindo essa saga do Omega Shadow justamente pela voz dele, mano. O dublador é muito bom, mano. Mais disso do que a luta em si. A luta acaba muito rápida, mano. A luta que demora um pouquinho mais é a dele contra Goku fase 4. E talvez ele não tenha sido melhor porque quem produziu o Dragon Ball GT foi a Toei e não o Akira Toriyama, tá ligado? O Akira Toriyama ele não criou a história diretamente, então dá pra aliviar um pouquinho, né? O Akira Toriyama ele só fez uma supervisão. Ah, isso aí ficou legal, isso aí não ficou, que tava assim, dá umas dicas assim.
Então é isso, tropa. Chegamos ao final de mais um vídeo. Deixa o seu gostei pro YouTube divulgar para mais pessoas que gostam de Dragon Ball, por favorzinho. Comenta aí embaixo qual vilão você gostaria de ver na próxima análise que eu vou fazer. E é isso, valeu, falou, é nóis. E obrigado por assistir até aqui, mano. Deixa aqui o que você acha do Shin Shenlong. E se gostou, clica no botão hype aí do lado. E se gostou mais ainda, tem o Pix aí na descrição pra gente melhorar as histórias aqui do canal. Se inscreve e daqui a pouco a gente volta. Fui!